Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um programa Diversos da Pós, um programa da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Todas as semanas trazemos assuntos que são muito pertinentes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade acadêmica e trazemos pessoas que trazem as experiências, de mercado, de toda a vivência que eles têm para poder compartilhar conosco. Eu sou o professor Tiago Meira, sou tutor dos cursos de pós-graduação das áreas de Finanças e Contabilidade. E o nosso tema de hoje é Educação Financeira e o papel do assessor de investimento na formação de investidores. Mas antes de começar com a nossa conversa, eu tenho dois recados importantes para dar. Se você que está nos assistindo pelo YouTube, já curta o vídeo, faça sua inscrição lá no canal da TV Uninter e ative o sininho para que você não perca nenhuma informação, nenhum programa que sai, porque todas as semanas trazemos essas informações. Para você que quer garantir o seu certificado, as suas horas complementares, faça a sua inscrição no link que está disponível na descrição do vídeo. Mais para frente eu vou passar para vocês a palavra-chave, que é a palavra que vocês vão precisar para poder fazer a emissão do certificado. Hoje eu trago aqui para conversar conosco sobre esse assunto que é muito pertinente, a Vera Pianaro. Ela é economista, ela possui MBA em Mercado Financeiro, MBA em Gestão de Pessoas, é tecnóloga em RH e possui mais de 20 anos de experiência no setor bancário. Atualmente ela atua como assessora de investimento em um escritório autônomo e possui certificações como CPA 20 e Ancor. Seja muito bem-vindo, Vera. Eu que agradeço aqui estar de volta aqui na Uninter. Também fui aluna aqui da Uninter, né? O meu MBA em Gestão de Pessoas foi aqui. Então, retornar a casa é sempre bom, né, Tiago? Maravilha, maravilha. Antes de puxar a Vera para a nossa conversa, para a gente começar a discutir sobre o assunto, para contextualizar um pouquinho esse nosso tema sobre educação financeira, o papel do assessor de investimentos, eu trouxe uma informação que você pode encontrar lá no site da Ambima. É um relatório que eles emitem anualmente. O nome do relatório é Raio-X sobre os investidores brasileiros. E eles apontam, eu até anotei aqui para trazer, porque é muito importante. É uma pesquisa feita com o Instituto Datafolha, em parceria com a Ambima. E eles colocam lá que até o final de 2024, existiam 59 milhões de brasileiros que fez algum tipo de investimento, que comprou algum papel do mercado financeiro. Isso representa 37% da população. Então, com isso, eles conseguem fazer algumas projeções. Por exemplo, eles projetaram para 2025 que cerca de 18 milhões de pessoas devem começar a investir. Aí sim entra o papel do assessor de investimento para poder orientar, fazer com que esses investidores façam de forma acertada. Porque hoje nós temos cerca de 15% da população que fez algum tipo de aposta online, né? E cerca de 4 milhões de pessoas ainda considera a aposta online como um investimento. Infelizmente. Né? Então, para poder trazer você para a nossa pergunta, para nossa conversa, Vera, eu faço aqui uma pergunta para você. Por que a educação financeira ainda é um desafio no Brasil e qual é o impacto disso nas pessoas, nos investidores que buscam, fazer o seu primeiro investimento? Assim, educação financeira no Brasil é algo novo, né, se a gente for olhar. Então, se a gente pegar, provavelmente quem está assistindo, que está no mercado de trabalho, ali os 20 mais, a gente não teve isso nas escolas. Então, a gente não aprendeu na escola o que o Banco Central faz, o que é um juro composto, o que é uma Selic, quando a gente escuta o William Bonner falar que vai subir ou vai baixar. Então, para nós, isso realmente a gente foi aprendendo na dor. Então, que eu preciso ter uma reserva para, no momentos mais difíceis, eu ter como ali sobreviver. Então, realmente, a educação financeira no Brasil ainda é difícil. A gente tem a vantagem de que, nos últimos anos, para as crianças agora, a gente tem tanto no ensino público quanto no privado. Claro que no privado, muito mais elaborado, No público ainda está... geralmente não é um profissional capacitado de mercado, é o professor que sobrou e ele vai ensinar um pouco de educação financeira. Mas assim, ainda pelo menos é o pouco, mas é o pouco que pelo menos para frente a gente acha que vai facilitar.
A gente vem de um país com décadas de hiperinflação, então se a gente for olhar lá, vamos um exemplo, né? Dona Maria na década de 80, ela tinha um capital, inflação comendo ali solto o tempo todo. Ela não ia colocar o dinheiro no banco, né? Existia um risco ali dela perder o capital, de não render. Depois a gente vem em década de 90 com confisco. Então a gente teve décadas no país que realmente não ajudaram essa visão para os investimentos. E isso começa a mudar. E uma parte boa também de hoje tem muita informação online. Sim. Muita informação boa, informação ruim também, mas isso vem facilitando a nossa educação, né? Então a gente tem uma tendência de começar até, como você viu aí, no próprio informativo, a gente vê investidores entrando mais no mercado agora de investimentos, né? Olhando um pouco com mais carinho isso também. Esse relatório é interessante também, que ele aponta que quem busca informação de investimento são quem já investe. Os novos, né? Os novos, quem está interessado acaba não procurando. Às vezes eles ouvem muito de fontes que não são... Um TikTok. Exatamente, colocando informações e tal, e acabam caindo em golpes, pirâmides financeiras. A gente sabe que no mercado de investimento, no mercado financeiro, não existe milagre, não existe taxa de juros exorbitante, sem que você corra um determinado risco, né? Então, o assessor de investimento, creio que auxilia muito nisso, né? Isso. Como você tem já uma longa experiência nesse mercado financeiro, você deve se deparar com investidores que possuem diversos medos, né? E, assim, que tipo de medos que você observa nesse caminho, né? Quais são os principais medos ou mitos que você pega lá quando você atende um cliente que está iniciando a sua fase de investimento? Mitos, assim, é um leque completo. A gente tem desde aquele investidor que ele tem medo do banco, né, o medo do confisco, que nem eu comentei ali, aquele investidor que em algum momento ele comprou alguma ação por causa de um influencer, um TikTok, perdeu dinheiro e ele acha que qualquer aplicação que ele fizer ele vai perder dinheiro. A gente tem um investidor que prefere deixar o dinheiro parado, sem aplicação dentro do banco, porque ele acha que se for no banco público, principalmente, ele não vai perder. E, na verdade, né, puro mito. Existe um medo do capital. E daí tem uma questão interessante, isso até psicologicamente. As pessoas, se elas perderem 2% de dinheiro, elas sofrem mais do que às vezes elas têm ganhado 20% já. Então, às vezes, a perca do dinheiro, eles sofrem demais. E daí o que é o nosso papel, né? Olhar para isso. Eu entender nas conversas com o meu cliente qual que é o medo dele. É perder o capital? Ele tem mais medo de perder, às vezes, o capital ou ter menos rendimento? Ou ele tem mais medo de chegar aos 70 anos e ter que sobreviver do INSS? Então, o papel do assessor, ele vai estar entendendo isso, entendendo esse medo, entendendo o fluxo, entendendo como é que essa pessoa está dentro do mercado e o que funciona para ela. Porque, como você falou, milagre não existe. Aí não tem nenhum profeta dos investimentos que, isso aqui vai render. Né? Então, a gente vai dependendo de analogias, né, de como que o mercado está funcionando, olhando sempre para o passado, economia a gente olha muito para o passado, e entender o que vai funcionar, né? O que realmente vai trazer um rendimento ali para aquele investidor. Legal, legal. E para aquele que busca informações, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de organizar a minha vida financeira para começar a investir, busquem informação. Tem um livro, inclusive, que eu recomendo muito a leitura, que é um livro que foi escrito pelo Gustavo Cerbasi. Ele eu já li alguns livros dele, né? Como organizar a sua vida financeira. Ele é um livro, assim, curto, deve ter em torno de 150, 200 páginas no máximo, mas ele detalha, assim, como você faz, quanto que eu gasto de água, quanto que eu gasto de luz, né? E ele trabalha também com a questão de investimento, que você tem que investir para você ter um objetivo, não investir porque eu tenho que guardar dinheiro, não. Que você faça o teu investimento de acordo com o teu objetivo. É para fazer uma viagem? É para futuro? Eu tenho que pensar mais a longo prazo, né? Então, provavelmente você se depara muito com isso no mercado, né? A pessoa vem assustada, querendo saber esse tipo de informação, né? E ainda com essa questão da informação, às vezes confunde o teu cliente lá da ponta, né? Então, às vezes você fez uma aplicação para ele lá num certificado
e ele entra para você e fala, Vera, eu recebi uma informação que aquele certificado não é legal, né? De que forma você passa essa a informação e que forma que a pessoa do lado de lá recebe isso, né? Como você ajuda ele nesse tipo de investimento? Hoje a gente tem, assim, da mesma forma que a gente tem muita informação boa, a gente também tem muita informação ali, fake news da vida, ou algo que cresce muito, né? A forma que fala ali parece que você já está derrubando o mercado como um todo, e nem sempre é assim. O que eu sempre falo com os clientes, tá? O dinheiro é muito confiança, Thiago. Então, o cliente ele não vai estar com um assessor ou com um gerente de banco, que seja, ou um consultor, se ele não tiver confiança naquela pessoa. Daí ele prefere estar sozinho, ele prefere ganhar menos e ficar no conservador. Ele vai estar com alguém quando ele tiver confiança. E nessa linha de confiança, o que é muito comum, tá? A gente vai fazendo várias perguntas para o cliente e a gente acaba conhecendo a vida dele como um todo. Tá? Se ele tem filho, se ele não tem filho, se ele é casado, se ele não é casado, se ele já tem casa, se ele não tem casa, ele quer comprar uma casa, tem pessoas que querem, tem pessoas que não. Se quer aos 45 viajar o mundo, entender o todo dele. Nesse nível de confiança, eu sempre falo, se surgir qualquer dúvida, me pergunte. Porque eu vou sempre esboçar o produto como um todo, assim, na linguagem mais simples possível. Porque não adianta eu ficar falando economês, o cliente que está, sei lá, no jornalismo. O cliente que é chefe de cozinha. Não vai funcionar eu falar economês com ele. Então, eu tenho que falar da maneira mais clara possível. Só que mesmo a gente, às vezes, detalhando todo o produto, conversando, né, como que é a estratégia, o risco dela, passa 6 meses, né, você, não lembro exatamente, sai uma notícia, alguma coisa, você acha que vai perder todo o capital. Eu deixo sempre muito aberto para meus clientes. Gente, qualquer dúvida, me manda. É muito comum eu receber ali os Reels do Instagram, notícia do jornal, ou um vídeo do YouTube. Vera, eu vi isso aqui, o que você acha? Qual a tua opinião? O meu lado nunca é julgar. Tá? Assim, eu já tive clientes que eram hiperconservadores, ouviram alguns TikTok falando ali de uma criptoativo, e eu adoro criptoativo, gente, eu não sou contra. Mas não é para todo cliente. E dela veio assim, velho, eu queria colocar, que era o aporte do mês ali que ela fazia, assim, aqui ia colocar tudo isso aqui em cripto. Não julgo ela. O que eu fiz? Expliquei qual é o risco, qual é a volatilidade daquilo, como é que elas, se cair tanto, você vai estar tranquila? Ela entendeu que não fazia sentido naquele momento. Então, nosso papel não é julgar, é ir explicando. Né? Hoje, nos fake news, às vezes pega uma notícia de 20 anos atrás, e traz a pessoa assim, nossa, a pessoa tinha até cabelo nessa época. Não contextualiza. Hoje ela tá gordinha, aí ela tá magrinha, cara, nem isso bate, entendeu? E a gente vai trazendo, e com o tempo ele vai confiando mais ainda o cliente e trazendo realmente, entendendo que aquele cenário que a gente desenhou vai sofrer oscilações. Isso é comum, mas ele entende ali que realmente faz sentido, né? Fez sentido. Às vezes a gente vai trocar de papel, o cliente tem alguns que ficam com muito medo de alguma coisa. Sempre a decisão vai ser do cliente, tá? A gente não vai decidir por ele. Mas é normal isso aí, tá? Trazer algumas fake news da vida, toda semana tem. E é interessante pro público que tá nos assistindo, novamente buscando informações financeiras, né? Aqueles que já completaram a graduação, estão procurando algum curso de pós-graduação que esteja na área. A Uninter tem um curso que trabalha exatamente, o nome do curso é MBA em Mercado Financeiro e Banking. Então, é uma grade horária de, se eu não me engano, 480 horas, em torno de 6 a 8 meses que você conclui o curso, e ali vai te dar bastante informação. Se você é um gestor financeiro, por exemplo, numa empresa, você vai ter subsídios ali para poder analisar um balanço patrimonial, uma DRE, tomar uma decisão de investimento. Né? E hoje, além de pessoa física, empresas, por exemplo, para os empreendedores que estão nos ouvindo, eles procuram muito o assessor de investimento para poder fazer isso, porque normalmente, quando a gente procura, é para nós, para eu entender, e as empresas eu vejo que também têm uma preocupação com a questão de investimento, né? O assessor, ele atua nessa parte? Tanto na PF quanto na PJ, né? Na PJ, sempre a gente vai ter uma visão do todo, porque nem sempre na PJ vai ser investimentos. Às vezes eu preciso do câmbio, tá? Então, a gente faz muito câmbio na PJ. Às vezes, a minha PJ, ela precisa de crédito.
Ela até tem um capital investido, mas ela precisa construir mais um pátio fabril. Então, o que ela precisa fazer? Um crédito em cima desse investimento. Ela precisa de folha de pagamento, ela precisa emitir boletos. Então, dentro da plataforma, a gente tem tudo isso. E o que é normal? Mas na empresa a gente tem o gerente financeiro. Mas o gerente financeiro, ele cuida do controle. Necessariamente, ele não entende de produtos de investimentos. É diferente. Então, a visão é diferente. Às vezes, a gente vai indicar algum item para a empresa que eles não tinham olhado ainda, isso vai economizar imposto para eles. Então, a gente tem toda uma análise, não só na PF como na PJ. E tem produtos que funcionam para PJ e não funcionam para PF e vice-versa. Tá? Nem todos os ativos, vamos dizer, produtos isentos, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, isentos de imposto de renda, na PF. Faz sentido eu colocar na PJ? Não faz sentido. Tem outros produtos que fazem mais sentido. Então, a gente vai alinhando que realmente, não só no perfil do investidor, mas também no perfil de empresa e pessoa física também. Falando em perfil do investidor, mas antes de seguir, para aqueles que querem emitir o certificado, novamente façam a sua inscrição, que está lá no link na descrição do vídeo. A palavra-chave é assessor, que faz todo sentido com a nossa convidada aqui. Vera, tratando de questão de perfil de investidor, isso é muito importante para quando alguém procura uma questão de investimento, porque a gente sabe que existem perfis que tendem a correr um determinado risco, que corre um pouco menos de risco, ou aquele que não quer correr nenhum tipo de risco. Como é que você trabalha na assessoria essa questão da personalização? Então, dentro de toda instituição financeira, primeiro você tem um perfil de investidor. Tá? Existe um questionário básico ali, tá? Ali o Banco Central, o CVM, FEBRABAN vão cobrar, tá? Um questionário básico que vai indicar se é conservador, moderado ou agressivo. Porém, todavia, entretanto, tem muito cliente que responde esse questionário, achando que ele é super agressivo, mas na conversa que você vai tendo com ele, você vai entendendo que não, se ele perder... Se a carteira, não é nem se ele perder, mas se a carteira render menos que o 100% do CDI, ele já surta. Que é aquele cliente que olha a carteira todo santo dia. Então, um cliente que olha todo santo dia, desculpa, ele não é agressivo. Dificilmente ele vai ser agressivo. Então, existe o perfil que às vezes ele acha que ele é, tá? E o perfil que a gente, não, pega aí, você tem certeza que você é agressivo? Você vai entendendo que não faz muito sentido. E da mesma forma, o contrário. Às vezes você tem um cliente que é extremamente conservador. Eu já tive clientes assim, extremamente conservadores, só que ele já tem a casa própria, o carro próprio, as crianças já estão indo para a faculdade, assim, a vida está toda estruturada. Então, ele não precisa de muito dinheiro líquido. Mas você vai ver a carteira dele, ele tem mais de 1 milhão com liquidez diária. Assim, qual que é o sentido? E não é nem o medo dele, se ele precisar de dinheiro, não poder resgatar. Mas você vai precisar de 1 milhão para ontem? Será que você não pode colocar um pedacinho para uns 30 dias, para uns 60 dias, para 1 ano, 2 anos, ainda em produtos conservadores? Então, a gente vai entendendo o todo, e daí que eu falo entender o todo da vida, Porque às vezes é um cliente que ele ainda não tem nenhum bem físico. E daí você sabe que daqui a pouco pode pintar na cabeça dele, opa, quero comprar uma casa agora. Então, nesse todo, que mesmo eles respondendo vezes suitabile, a gente traz ele um pouquinho pro chão de volta, tá? Traz ele para a realidade. Realidade de novo. Para poder saber ali o quanto que eu vou poder retirar, ou quanto que eu vou poder usar daquele recurso ali, Isso é bem importante. Eu também trabalhei por 10 anos na área financeira, trabalhei em instituição financeira bancária, Então, a gente pegava muitas empresas grandes, que eu trabalhei no setor de alto valor, que eram empresas que demandavam de um grande faturamento. Então, assim, mas a gente via que, às vezes, faltava informações para justamente alinhar fluxo de caixa, Eu também trabalhei na questão de pessoa física, e a gente via que alguns produtos bancários, por exemplo, um título de capitalização, muitas vezes vendido de forma incorreta, que era colocado como investimento para o cliente, mas aquilo não era necessariamente um investimento. É um título de sorteio. Exatamente, é uma mega-sena da vida, vamos colocar assim, Só que ele volta o dinheiro no bilhete. Exatamente. Então, assim, é muito importante para o profissional que está atrás recepcionar esse cliente, trabalhar exatamente nessa personalização, nesse perfil de risco do cliente, Então, isso é muito importante.
O próprio Gustavo Cerbasi fala também isso, que o investimento, ele é para te trazer felicidade, ele não é para te trazer nenhum tipo de preocupação, né? Então, porque você investe para ter tranquilidade, exatamente, né? Você vai investir para poder ter algum objetivo lá na frente. Eu vou investir para poder comprar uma casa, eu vou investir para poder fazer uma viagem, eu vou pensar no meu futuro fazendo uma previdência privada, né? E agora uma pergunta, eu vou até fugir um pouquinho do nosso roteiro, sobre a questão de aposentadoria, né? Eu sei que você trabalha muito a questão de previdência privada com os clientes, tudo, e eu sei que você faz um trabalho diferenciado, porque você pega lá, você faz as médias de quanto que ele se aposentaria com o INSS e quanto ele precisaria contribuir a mais para manter o mesmo nível que ele mantém hoje de renda, né? Você poderia explicar um pouquinho para o pessoal como é que você trabalha isso? Porque isso é interessante, porque às vezes a gente tem essa noção de, vou me aposentar lá na frente com o INSS, mas hoje eu ganho acima do teto do que o INSS paga, e quando eu for me aposentar, eu vou ter essa quebra de valor, né? E isso pode me prejudicar no meu dia a dia, né? O que a gente tem que pensar em INSS? Assim, a gente pretende envelhecer, né? Eu acho que ninguém está aqui querendo morrer cedo, né? E como que eu vou me sustentar, né, quando eu envelhecer? Tá? Quando eu chegar aos 70, 80 anos, enquanto a gente tem força de trabalho, ok, mesmo que eu perca o emprego, gente, a gente vai fazer alguma coisa, a gente se vira, né? Brasileiro ainda é muito criativo. Mas e no momento que eu não tenha mais a força do trabalho? Né? Como que eu vou me sustentar? Dificilmente quem tem filhos, né, e está ali lutando para pagar a escola dos filhos, lutando para dar uma boa educação, não quer pensar que lá aos 70, meu filho vai me sustentar. Ninguém acha que tem esse sonho, né? Você quer que o teu filho se dê bem e siga a vida. Então, o que a gente tem que pensar lá na frente? Eu gosto muito do produto Previdência Privada, tá? Faz muito sentido, porque ela tem muitos benefícios tributários que outros produtos não têm. Então, eu consigo carregar dentro da Previdência. A Previdência nada mais é do que um fundo de investimentos, tá, pessoal? Que é ali um pacote de produtos que estão rolando ali dentro daquela estratégia que você escolheu. Então, na Previdência, eu posso carregar ela aqui hoje, 10, 15, 20 anos, e eu não vou pagar imposto neste meio do caminho. Quando que eu vou pagar imposto? Quando eu resgato. Lá no final. Então, neste resgate aqui no final, como não teve imposto saindo, né, como um CDB, como uma LCI não que é isenta, como fundo de investimentos, isso aqui, esse bolo, ele vai crescendo muito mais, tá? Que é o juros sobre juros rolando. Outra vantagem, eu posso trocar de fundo a hora que eu quiser. Então, hoje eu posso estar num fundo de renda fixa, que está lindamente ali na casa da Selic, ali dos 15%, e em algum momento a Selic volta para 3, igual a 2019, eu posso estar num fundo de ações, sem pagar nenhuma taxa, nenhum imposto, nada. Daí, que conta que a gente tem que fazer? Hoje, que nem nós aqui na casa dos 40, não vamos abrir o jogo de quantos, 40 e quantos, provavelmente a gente ainda vai se aposentar, ter alguma coisa pelo INSS, porque vamos pensar que ali na casa ali dos 20, 25 anos, a tendência é a gente ter novas regras, sim, de mudança no INSS nos próximos anos, né, a cada década aí ter cortes, mas aquele teto de 7,5 de renda, 7.500, a gente já não pega mais, dificilmente. Então, se eu tenho hoje custo de vida na casa de 10, o que eu preciso? Se eu tenho a conta ali que eu vou me aposentar com os 4, eu preciso de 6 para manter o resto. E não pensem, quando eu vou me aposentar eu vou diminuir o custo. A não ser que você quite tua casa, quite teu carro. O resto, gente, você continua tendo a mesma água, a mesma luz, precisando de vestir roupa, precisando comer, vai ter mesmos gastos. Só tira, né, às vezes as crianças, quem tiver os filhos, né? O resto, os gastos continuam. Então, o que a gente faz conta? De quanto que eu preciso ir aportando todo mês, para que eu chegue no montante X lá na frente, e esse montante X com uma taxa básica, que nem hoje, a gente está com uma Selic muito alta, tá? Eu sempre falo com meus clientes, gente, não pense que a gente vai ficar com 15 pro resto da vida. Não, uma hora isso que vai baixar. Então, ter uns 8 de taxa ali é uma taxa mais real. Então, a gente faz essa conta para que daí lá, eu retirando esses juros lá na frente, eu consiga ter minha renda passiva sem desmontar meu patrimônio todo, porque daí eu não sei até quando que eu vou viver, né? Pode ser 70, 80, 120, então eu tenho que calcular isso aqui. E outra vantagem da Previdência, que é legal, no momento que eu venho a faltar, tá? Eu não estou mais aqui, morri.
esse dinheiro ele transfere como um seguro. Se eu estiver resgatando parcialmente, não transformado em renda, tá? Mas é que a conversa é mais longa, então essa parte eu vou deixar. A gente resgata só um picadinho todo a cada 60 dias. Isso aqui entra como um seguro e transfere em 30 dias para quem eu definir. Daí outra vantagem, eu não preciso definir exatamente meus herdeiros legais. Às vezes eu não tenho filhos, eu tenho minha gata. Mas se eu tiver um sobrinho que eu quero deixar meu dinheiro, eu posso deixar para ele. Então, tem tantas vantagens na Previdência que faz sentido. E quem é jovem, gente, os juros compostos, ele é tão lindo. Assim, quem tem 20 anos, eu já fiz a conta, filho de cliente meu, tem um cliente de 20 anos, a gente coloca R$100 todo mês. Cara, o juros compostos, ele vai transformando numa mágica, isso aqui que faz sentido. Então, dinheiro é disciplina. Comece, nem que comece com pouco, mas você tem que começar. Fica naquela história, eu vou deixar, não, deixa eu mudar de emprego que eu começo. Gente, sempre vai ter algum imprevisto. Sempre, imprevistos são previstos. Então, comecem com pouco, procurem alguém. Eu não consigo, não tenho tempo de fazer uma reunião com o assessor, isso é muito comum. Começa, que nem o Thiago falou, né? Lê um livro, busca um podcast, busca um influencer sério de mercado, tá? Tem gestores né, que comandam mesas, gestores de grandes gestores no país, eles fazem todo mês ali, falam de mercado, assim, YouTube ali é fantástico. Eu acho que até mesmo sites de bancos. Sites de bancos, tem as cartas do mês que são boas de ler também. Tem cartas, você consegue acessar sites de bancos, se eu não me engano é na parte de relação com investidores, alguma coisa. Eles têm cursos que eles fornecem de forma gratuita e são cursos com uma linguagem bem mais simples, né? Que você consegue entender. Nós usamos termos aqui hoje, por exemplo, como CDI, né, que é o índice que é baseado, né, alguns investimentos, né? Então, essas informações você consegue lá. Por quê? Quando você for pegar um investimento ou uma informação sobre um investimento, você já tem ciência para saber se aquilo está certo, se aquilo está errado, né? Então, você consegue ter esse discernimento de falar, não, eu vou fazer esse, não, eu vou fazer aquele. Eu confio no meu assessor, confio no meu gerente de banco, porque eu também sei. Então, a educação financeira vem justamente para que a gente não entre em golpe, né? Não vá jogar lá todo o seu recurso lá numa bet, né? A gente sabe que tem muita gente que joga ainda, que faz e como tem gente que faz de tudo, né? Mas fazer tudo com consciência e procurando informações sempre em locais que sejam confiáveis, né? Então, Verinha, nós já estamos com o tempo bem no limite já, tá? A conversa é boa, dá para prolongar muito mais. Exatamente, falar de finanças, eu que sou da área de finanças, é muito gostoso trazer informação de qualidade, trazer pessoas que com essa experiência para poder trocar essa ideia com a gente é muito legal. Então, eu agradeço imensamente a tua aceitação do convite, por ter vindo compartilhar com a gente aqui e gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores ali, né? Passando orientações, passando teus contatos, como é que esse pessoal acha a Vera, como ela está no mercado. Ela não atende só Curitiba, ela atende nível Brasil, então... Mundo, na verdade. Nível mundo, né? Então, hoje é muito fácil, as plataformas permitem isso, então passe uma mensagem final para os nossos espectadores e como eu encontro a Vera hoje. Hoje ali nas redes é Vera Pianaro, tá? Então no LinkedIn, tanto o nosso escritório é Letes Investimentos, também pode procurar pela gente também. A ideia é trazer informação mesmo para o investidor, a entender o perfil dele, entender o momento dele e comecem, pessoal, porque não adianta, o tempo vai passar, tá? Na melhor das hipóteses, o tempo vai passar. Então comecem de pouco, tá? Tem que ter uma reserva de emergência, tá? É o mínimo ali que as pessoas têm que ter. Mesmo quando você às vezes tem uma renda alta, se você não tiver uma reserva, em algum momento de crise você vai sofrer. Então, o dinheiro ele te traz tranquilidade, tá? O Thiago ali, até em algum momento, ele mudou de carreira. Então, quando a gente precisa mudar de carreira, às vezes não é mais o que você quer fazer, você precisa dessa tranquilidade que é o dinheiro. O dinheiro, infelizmente, hoje, gente, movimenta tudo. Então, se eu quero dar uma boa educação, se eu quero ter uma saúde, se eu quero ter uma casa confortável, num lugar tranquilo, eu preciso de dinheiro.
Então, achar que, eu não não quero pensar nisso porque é chato. E realmente, quem não gosta do assunto, não vou falar que é divertido, tá? Mas dá para você ir aos pouquinhos e conhecendo, que nem o Thiago falou, baixa uma carta de banco, assiste ali uma ou outra pessoa ali que fala um pouquinho de mercado e vai entendendo. Até porque se a gente for olhar, se eu vou construir uma casa, eu não sou pedreira, não sou engenheira, mas eu entendo que a parede tem que ser reta. Então, o básico, se você entender, você começa a conseguir discutir ali com o gestor do banco, ou da corretora, ou o assessor, de como isso funciona. Mas comecem, pessoal, e se quiserem, me procurem, tá? A gente pode trocar uma ideia também, tá? Nas minhas redes ali, o Thiago, até depois você coloca até ali embaixo, pode me procurar que eu ajudo ali quem precisar, tá bom? E agradeço de novo que o pessoal da Uninter, né? Quando precisarem para voltar na casa aqui, pode me chamar também. Muito obrigado, Vera. E muito obrigado a vocês que acompanharam essa conversa, que foi muito enriquecedora. E não se esqueçam, curtam o vídeo, marquem o sininho, ativem as notificações. E para garantir as horas complementares, faça a sua inscrição e utilize a palavra-chave assessor para poder emitir o seu certificado. Muito obrigado e até o próximo programa.